E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Recentemente eu fechei 7 anos de empresa na empresa atual que eu trabalho e mais ou menos 9 anos com experiência de desenvolvimento de software. E eu fiquei refletindo bastante sobre progresso de carreira e tudo que me fez chegar onde eu cheguei, né? E eu resolvi disseminar um pouco desse conhecimento com a minha equipe e resolvi também transformar isso em um vídeo aqui no canal. Eu elenquei aqui 3 principais pontos que eu acredito que sejam primordiais para que a sua carreira alavanque e para que você reflita internamente o que você está errando, onde você está acertando e continuar progredindo na sua carreira, né? Então, se você está se sentindo estagnado, ou se você nem entrou no mercado ainda, ou se você está num cargo de sênior e está na dúvida se você vai para um cargo de gestão, eu acho que esse vídeo aqui é bem legal para que você consiga refletir aí sobre a sua carreira. Então, galera, aqui eu elenquei a consistência, eu acredito que ela é super importante, e eu elenquei 3 pontos aqui dentro, né? A primeira é a gente amar o que a gente faz, né? E aqui, quando eu digo amar o que faz, não amar o que você faz tecnicamente. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor de software, então eu produzo código, né? Então eu amo fazer códigos, né? Mas você tem que ir além do amar fazer códigos. E sim, amar o esforço e a dedicação que você fez para que você chegasse no resultado final, que é o seu código pronto, né? Então, você parar e refletir um pouco sobre você amar o que faz, né? Muitas pessoas vendem, ame o que você faz, então você não vai trabalhar nenhum dia, né? Eu já acredito que é o contrário, né? Quanto mais você ama, mais você vai trabalhar naquilo, mais você vai se esforçar, mais você vai se dedicar. Então aqui a gente começa a olhar um pouco mais sobre amar o esforço e a dedicação e não em si amar o código e o técnico que a gente gera no nosso dia a dia, né? Eu deixei aqui também um ponto bem legal sobre o propósito, né? Quando a gente começa a refletir sobre o nosso propósito, né? Aonde eu quero chegar, né? Qual que é a minha meta, né? Por que que eu faço o que eu faço, né? Então, é por causa da minha família, é por causa porque eu amo o meu trabalho, né? Então, você começar a refletir internamente qual o seu propósito vai ajudar você muito, né? A ter um item muito principal que é o combustível, né? Porque eu não consigo ter consistência, eu não consigo amar o que eu faço se eu não tiver energia para dispor naquilo, né? Então, logo se eu não tiver um propósito definido, eu não vou ter um combustível, eu não vou conseguir sair do lugar, eu não vou conseguir enxergar um propósito maior do que aquele que eu estou fazendo no meu dia a dia, né? E eu não vou conseguir ter consistência, não vou conseguir sair do lugar. Então, eu deixei aqui o item para a gente refletir sobre o nosso propósito interno. A ideia aqui desse vídeo é eu ir lançando esses pontos aqui também e a gente ir fazendo uma auto-reflexão, né? Não ser algo técnico, estude determinada linguagem, estude arquitetura de software, por exemplo, né? Ou o que quer que seja a sua carreira, né? E sim a gente fazer reflexões internas sobre o nosso propósito, se a gente ama o que a gente faz, logo, se eu amo o que eu faço, amo o esforço e a dedicação que eu tenho, eu vou conseguir ter combustível, logo se eu tenho um propósito, eu vou conseguir ter esse combustível também e vou conseguir me movimentar melhor e vou conseguir ter mais consistência. Logo também, a gente tem que entender que ninguém é robô, né? Não vai ser todos os dias que a gente vai ter uma consistência acima da média, por exemplo, a gente vai todos os dias eu vou produzir muito, todos os dias eu vou codar muito, todos os dias eu vou produzir o máximo de código que eu conseguir. E isso é uma inverdade, né? Ninguém é robô, né? A gente não vai conseguir produzir 100% do tempo. Então a gente tem que ter essa ciência, né? E logo, para que eu entenda que eu não sou um robô, né? Eu preciso ter uma inteligência emocional muito bem estruturada, né? Eu eh, faço terapia há um tempo e isso me auxilia bastante, né? No quesito da inteligência emocional. Por quê? Porque no nosso dia a dia a gente vai enfrentar as dificuldades, vai enfrentar os feedbacks negativos, né? Que faz a gente perder a nossa consistência, mas com uma boa inteligência emocional, com uma boa estrutura emocional ali, quando a gente recebe um feedback negativo, a gente consegue transformar aquilo em combustível, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Muitas das vezes a gente recebe um feedback negativo e acaba transformando num combustível ruim, né? Digamos assim, acaba botando a gente para baixo. E se a gente tiver uma boa inteligência emocional, a gente consegue transformar isso em um combustível positivo para o nosso dia a dia. Eu sei que, né, nem todo mundo consegue fazer uma terapia, fazer um tratamento psicológico, onde você vai refletir ali com a sua terapeuta, com o seu terapeuta, o seu dia a dia e refletir sobre os desafios, né? Mas eu dou essa dica e se você
consegue pagar por uma terapia, né? Eu recomendo fortemente você pagar e investir na sua inteligência emocional, no seu, no seu psicológico. E aqui também, um ponto que eu acho super importante é o nosso planejamento diário e semanal. O que eu digo com isso, né? Logo eu já elenco também que a gente não tem que esperar 100% pelo nosso líder. O que eu quero dizer com isso? É para você descartar o seu líder? Óbvio que não, né? Mas todo o seu planejamento diário e seu planejamento semanal, né? Um planejamento a curto prazo, né? Digamos, um planejamento semanal, você vai ter o seu planejamento mensal, por exemplo, né? Mas eu recomendo você focar no seu diário e no seu semanal, que vai ajudar muito. No começo dessa semana, coloque metas para a semana, né? No seu diário, anotar tudo que você fez no seu dia e ver se você conseguiu progredir no que você planejou semanalmente. Com isso, você vai começar a planejar melhor, você vai começar a se autogerenciar mais e vai deixar de depender um pouco do seu líder, né? Vou falar um pouco aqui da área do tech, né? Quando a gente é desenvolvedor, quando a gente é muito do operacional, a gente espera muito do nosso líder, né? Ou seja, a tarefa vem do nosso líder, para onde a gente tem que ir vem do nosso líder, e conforme a gente vai subindo um pouco ali na nossa carreira, ocupando cargos mais sêniores, e de repente do sênior indo para um cargo mais de gestão, a gente não consegue desapegar muito bem desse quesito de esperar muito pelo nosso líder. E quando a gente vai para um cargo de gestão, por exemplo, né, um cargo mais sênior ou um desenvolvedor sênior, o seu líder espera que você se planeje melhor, que você imponha as tarefas que então você tem que desenvolver, né? E isso é muito difícil, né? Quando a gente sai um pouco ali do operacional e vai mais para a gestão. Mas eu recomendo até você que já ainda está no operacional, você que é um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor pleno, um dev pleno indo pra um sênior ou qualquer outra área, você planejar a sua semana ativamente, levar para o seu líder o que você acha ideal trabalhar naquela semana. Com isso, você vai demonstrar bastante ali que você está engajado no seu trabalho e que você está sendo muito proativo em relação a isso. E também, muitas das vezes, a gente espera muito do nosso líder o progresso que a gente tem que fazer internamente, né? Vou dar o exemplo, o modelo de PDI, né? Quando o nosso líder monta um plano de desenvolvimento, né? E a gente executa, né? A gente fica muito naquela neura de esperar ele montar esse plano de desenvolvimento. Eu vou deixar aqui para a gente, com o nosso planejamento diário e semanal, analisar onde você está indo bem, onde você está indo mal, onde você está gastando muito tempo, onde você está gastando tempo de forma desnecessária e você ativamente melhorar isso, né? Você vê, pô, eu preciso estudar uma nova linguagem. Então você ativamente ir lá e estudar essa nova linguagem, né? E não ficar esperando do seu líder 100% do que você tem que executar, né? Bom, aqui fechando esse item de consistência, vou deixar o insight da gente refletir qual que é o nosso propósito, né? Deixei a recomendação aqui da questão da inteligência emocional, faça terapia, desenvolva aí o modo que você recebe feedbacks negativos, né? O modo que você encara as coisas ruins que vão acontecendo, né? A gente entende que a gente não é um robô, a gente não vai estar motivado todas as semanas, mas a gente seguindo esses itens aqui, eu acredito que você consiga ter uma consistência legal, né? Você consiga ser um profissional consistente. Então, passando aqui para o próximo item, que é a questão da experiência, né? Até comentei com você no começo do vídeo que eu fechei 7 anos de empresa e muitas pessoas confundem ali 7 anos de empresa, né? Ou melhor, muitas pessoas confundem 7 anos de mercado. Exemplo, eu passei por 7 empresas diferentes, fiquei um ano em cada uma e eu tenho 7 anos de experiência, né? Versus um cara que, por exemplo, ficou 3 anos em uma empresa, né? A gente tem que entender que quando você está no mercado e vai para uma empresa nova, por exemplo, o cara que está lá, que tem, por exemplo, 5 anos de experiência, ele vale mais para essa empresa do que você que acabou de chegar. Então, como é que você equilibra isso, né? Você tem que entrar nas empresas e ficar um tempo considerável. Eu vejo que hoje eu faço bastante entrevista, né, com candidatos. Eu vejo que muitos ficam pouquíssimo tempo nas empresas e tem diversas experiências no seu LinkedIn, né, que é o currículo atual. Então você olha lá, o candidato ele passou por 7 empresas, todas ele ficou um ano só, e ele elenca ali que ele tem 7 anos de experiência. Tudo bem, você pode ter esses 7 anos de fato, né? Você ficou no mercado 7 anos trabalhando em uma determinada área, mas quando a gente for olhar, por exemplo, um cara que está 5 anos em uma empresa só, ele já me diz muito, né? Então, quando a gente fala sobre carreira e fala sobre experiência, é um ponto negativo você passar por várias empresas e ficar pouco tempo, tá? Então, se você está nessa situação e está tentando se realocar no mercado e está com essa dificuldade, tenha essa ciência que quando você se realocar,
fique mais tempo nessa empresa, adquira mais conhecimento da regra de negócio da empresa, que você vai se tornar um profissional mais atrativo, né? Aqui eu elenquei o não ter medo de questionar, né? Quando a gente recebe uma tarefa, quando a gente recebe algo a fazer e a gente só abaixa a cabeça e não questiona nada, isso é muito ruim. Por quê? Porque muitas das vezes você vai chegar lá na frente e algo que você poderia ter questionado no começo, você vai questionar lá no fim e você vai passar uma imagem de um cara que só baixa a cabeça e faz, né? E claro, né, eu elenquei aqui também que não é só perder o medo de questionar, você não vai sair questionando tudo. Exemplo, você entrou numa empresa, viu que um software, que um determinado módulo não está bem desenvolvido e você só sai questionando, né? Por que que isso foi feito desse jeito? Por que que isso foi feito dessa forma? Por que que isso não está melhor, né? Não faça isso, né? Saiba levantar o dedo quando tem que levantar, né? E saiba questionar, né? Saiba levantar. Ok, isso não está da melhor maneira, eu acho que tem que ir por essa outra maneira. Então, quando você questiona e já traz uma solução, isso você vai adquirir com a experiência, né? E claro, ficando mais tempo dentro de uma determinada regra de negócio, você vai conseguir questionar melhor, né? E aqui dentro da experiência a gente traz a questão de abraçar os desafios, é super importante, não se acomodar, né? Por exemplo, eu sou um dev sênior e eu gosto de receber minha tarefa e eu não me desafio, cara. Eu fico ali, eu gosto de receber essas tasks do meu líder, eu pego um prazo de 2 dias e eu entrego em 2 dias, por exemplo, né? Eu fico na média, né? Eu não me desafio, eu não estudo uma nova linguagem, eu não me movimento na minha carreira, eu não busco esse feedback mais ativo do meu líder, eu não vou atrás do meu líder, pô, o que que eu preciso melhorar, né? Eu vejo que muitos profissionais se estagnam, né? E depois ficam se questionando bastante por que que está estagnado. Por que que eu estou aqui como desenvolvedor pleno, por exemplo, e não consigo ir para um cargo de desenvolvedor sênior? Tá explicado, porque você tá ali, você tá acomodado, você não se expõe para o seu líder, você não abraça desafio, quando chega o desafio você não quer fazer, por exemplo, né? Então faça essa auto-reflexão se você está nesse momento, né, se sentindo estagnado, se você está realmente abraçando os desafios, né, e você está encarando eles com peito, né. Finalizando aqui esse módulo da experiência, eu acho que o questionamento que eu quero deixar aqui dentro desse tópico é: eu estou me desafiando, eu estou questionando bastante, né? Quando eu recebo uma tarefa, eu questiono, eu analiso se vai dar algum problema ou não. Eu só pego a tarefa, baixo a cabeça e acho que isso é o suficiente, né? No fim, gente, falando um pouco mais pro lado tech, né? O nosso líder, ele não vê código em si, né? A não ser que seu líder seja muito minucioso de, por exemplo, analisar todos os pull requests que você abre, né? Com os códigos que você desenvolve. Pode até acontecer, mas a maioria dos líderes, eles enxergam... eles estão liderando projetos, né? E esses projetos têm prazos, então eles vão enxergar tarefas e prazo. E quando você acredita, né, que só desenvolver o código é o suficiente para progredir na carreira, eu acredito que você está errado, né? Você tem que analisar esses pontos que eu trouxe aqui e se perguntar se você está se desafiando, você está indo além de só desenvolver o código, você está questionando, você está ficando bastante tempo numa empresa, por exemplo, para progredir na carreira dentro dessa empresa. Você entende que não existe empresa perfeita, que vai existir empresas que têm problemas, né? Você está desistindo no primeiro desafio, você está desistindo na primeira dificuldade. Então, eu acho que é esse o questionamento que eu quero deixar aqui no quesito da experiência. Isso vai fazer você ter tempo de casa, vai fazer você perder o medo de questionar, né? Saber levantar a mão quando tem que levantar e falar quando tem que falar e abraçar os desafios. Passando aqui para a última etapa, que eu acho uma das mais importantes também, né? Quando a gente fala de ter a experiência, né? A gente vai ter que ter a execução dentro da nossa empresa, né? Então a gente vai ter que fazer o nosso bem feito, né? Quando você é um desenvolvedor de código, você está desenvolvendo o seu código bem feito? Você está estudando, por exemplo, para que você melhore cada dia mais, né? Quando você recebe um feedback, você abraça ele da melhor maneira, você está recebendo feedbacks constantes sobre a mesma coisa. Então, eu acho que é isso que você tem que se refletir um pouco agora, porque, exemplo, eu sou ali um desenvolvedor, eu sou introspectivo, meu líder vai lá e me fala que eu sou muito introspectivo, que eu preciso melhorar minha comunicação. E daqui a 2 meses, meu líder vai lá e me faz o mesmo feedback. Isso é muito ruim. Procure você, claro, a gente sempre vai ter
feedbacks negativos ao longo da nossa carreira, a gente não tem como fugir disso, ninguém é perfeito, né? Nosso líder ele vai nos dar feedbacks negativos, mas procure sempre mudar esse feedback negativo. Então essa é a minha dica, né? Você recebeu um feedback sobre comunicação, vai lá, melhore essa comunicação, faça o seu bem feito, né? Faça o seu dia a dia ser melhor, né? Fazendo o que você faz bem, né? Seja, se eu sou um vendedor, eu vou lá e vou vender bem, vou ser um dos melhores vendedores. Quando você está dentro de uma equipe de desenvolvedores, eu quero ser o melhor desenvolvedor daquela equipe, você está com essa sede, você quer ser o que mais entrega. Ah, Jonathan, mas o que mais entrega é o que mais ganha trabalho e prego que se mostra leva martelada, né? Mas prego que não se mostra nunca vira prego. Você entende o que eu quero dizer? Você tá ali, só faz o seu e entrega os pontos que você tem em uma determinada sprint, por exemplo, e tem o outro dev que vai lá e entrega o dobro de pontos que você entrega. Vocês podem até ganhar o mesmo salário, mas quando tiver uma próxima bonificação, claro, a gente está falando aqui de uma liderança que analisa bem, né? Quando tiver uma próxima bonificação, o seu líder ele vai olhar para quem entrega mais, né? Para quem faz bem feito, né? Então, sempre busque ser o melhor dentro do seu contexto. Hoje, por exemplo, eu atuo como staff engineer, né? Eu quero e tenho uma equipe ali com vários outros staffs, né? Muito bons, alguns quase todos melhores que eu considero, e eu quero ser melhor que eles também. Então eu vou me refletir neles, não numa competição, né? Uma competição mais interna. Eu quero ser o melhor staff dentro da equipe, né? Como é que eu faço para isso? Pô, quem aqui eu considero que é o staff mais comunicativo? Eu vou atrás dele para melhorar minha comunicação. Quem é o staff que entrega melhor tecnicamente? Eu vou atrás dele para entender com isso e vou tentar reunir o melhor de todos os mundos, né? E ser o melhor no que eu faço. E quando a gente faz o nosso bem feito, né? A gente consegue então evidenciar os problemas, né? O que eu quero dizer com evidenciar problemas aqui nesse caso, né? É que existem os problemas, né, dentro da organização que a gente trabalha, né, dentro da empresa que você trabalha. A gente entende que nenhuma empresa é perfeita e vai ter ali os problemas. Só que você não pode só chegar e falar que existe um problema, né? Ah, aqui esse módulo está muito ruim. Eu chegar para o meu líder e falar assim, pô, esse módulo está muito ruim. Eu não posso fazer isso sem antes fazer o meu bem feito. Por quê? Porque meu líder vai começar a ver que eu sou o cara que só fica falando dos problemas e eu não resolvo nada, né? Então, quando a gente faz o nosso bem feito, a gente começa a ganhar a segurança de começar a evidenciar os problemas, né? Eu começar a trazer os problemas e falar assim, pô, a gente precisa trabalhar nisso, né? A gente precisa melhorar isso. Posso contar contigo? Então, dentro da execução, isso é um ponto muito importante. Então, se você está sendo esse profissional que só fica falando sobre os problemas, reveja isso no seu dia a dia, porque com certeza o seu líder não está vendo você com bons olhos, né? Agora, se você é um cara que faz bem feito, que você é bom tecnicamente, você executa bem, e você vai lá e levanta a mão e fala, ó, isso não tá legal, seu líder vai votar, porque ele sabe que você é bom, né? E também aqui eu falei que não apenas evidenciar, né? Quando a gente fala sobre o problema, a gente tem que trazer a solução junto, né? Eu falo que um determinado módulo está ruim, eu já trago uma solução para melhoria daquele módulo, por exemplo, né? Uh, e não só falar que ele está ruim, porque isso é bem negativo. Bom, eu elenquei aqui um ponto que eu acho muito. Eu vou até pintar de uma outra corzinha aqui. Deixa eu ver, é aqui que pinta. Aqui, pessoal, quando a gente fala de desafiar os prazos, eu olho muito para o momento de alta performance, né? Como eu disse lá no primeiro tópico, né? A gente não é robô, a gente não vai performar 100% do tempo, mas eu sempre, como desenvolvedor, ao longo desses 7 anos, isso aqui eu estou trazendo uma experiência minha, né? Todos os tópicos aqui são experiências minhas, né? Ao longo desses 7 anos, que uma das coisas que me fizeram ser mais bem visto, né? Ser visto como um bom desenvolvedor é que eu desafiava os prazos, né? Eu recebia uma tarefa de 2 dias, eu ia lá e entregava em uma. Eu não me contentava que eu precisava entregar aquilo em 2 dias. Ou se eu via que algo era simples, né? Eu reduzia o prazo. Eu entregava antes, eu entregava mais pontos. Então, quando a gente começa a desafiar os prazos, entregar mais rápido, se desafiar em entregar rápido, com qualidade, claro, não fazer só de qualquer jeito para entregar antes, né? Tu começa a melhorar o teu técnico, tu começa a melhorar a forma que tu executa as coisas, né? O teu operacional, e isso te ajuda muito a ser melhor bem visto dentro da equipe, né? Você começa a virar você começa a virar um pilar dentro da equipe de conhecimento, por exemplo, porque você entrega antes, você trabalha em mais tarefas, você pega mais contexto da regra de negócio da sua empresa. Então, desafiando os prazos, você vai conseguir fazer tudo isso e ainda vai virar um pilar dentro da equipe, né? Quando a gente fala em se tornar
indispensável, por exemplo, né? A gente sempre fala que ninguém é indispensável, né? Ninguém é indemitível, por exemplo, né? Eu concordo, eu acho que todo mundo pode ser demitido, né? Mas existem as pessoas que você não demitiria e existem as pessoas que você demitiria, né? E quando a gente, por exemplo, vai para um layoff, por exemplo, né? Nunca aconteceu na minha empresa, né? Mas eu já vi no mercado aí, os layoffs geralmente vai o pessoal que está lá coçando o saco, né? Vamos falar a verdade, essa é a grande realidade. E o cara que está desafiando o prazo, o cara que está indo para cima, que está com sangue no olho para fazer, ele nunca vai ser o cara que vai estar na lista, né? A não ser que você tenha uma liderança ruim ali, mas, exemplo, vou dar o exemplo. Eu tenho dois devs numa equipe e o líder não olha para esse cara que desafia os prazos, né? Esse cara que desafia os prazos é o que leva a equipe, né? É o que leva tudo para cima. E ele vai lá e demite esse cara que desafia os prazos. Vai dar um mês, ele vai ver que o cara que ele manteve na equipe não era o melhor. Ele vai ver que ele errou nessa gestão. Então, se torne indispensável, desafiando os prazos, indo para cima, tendo sangue no olho, né, se mostrando, sendo mesmo o prego que se mostra, que vai levar a martelada, mas com isso você vai criar uma casca, você vai criar uma experiência muito legal, né, e que vai te fazer enfrentar os desafios até no seu dia a dia de uma melhor maneira. E aqui eu vou para o último tópico, que ele é bem importante também, que é sobre a gente evidenciar nossas entregas, né? Como eu falei lá no começo, o líder ele não olha o código, né? Ele está mais focado em gerenciar um determinado projeto, olhando mais para o prazo e as tarefas que vão ser entregues, mas dentro dessas tarefas a gente vai entregando pequenas coisas muito legais que muitas das vezes a gente não evidencia, porque a gente acha que é o suficiente entregar a tarefa só, né? Então, eh, vou dar o exemplo, você foi ali, você estava trabalhando numa tarefa onde você reduziu o tempo de resposta de 6 para 3 segundos. E você não falou nada, você simplesmente foi lá, entregou a tarefa, estava dentro de um escopo de um projeto, e, cara, você reduziu pela metade o tempo de uma API, por exemplo. Mas você não falou nada, porque você acredita que só entregar a tarefa, só o seu líder ver é o suficiente. Não, evidencie isso para mais pessoas, né? Evidencie para sua equipe, evidencie nos canais de comunicação da sua equipe que você implementou algo importante, né? Claro, não simplesmente só sair evidenciando qualquer coisa, mas tudo aquilo que você julgar mais importante do que você está habituado no seu dia a dia, você tem que levar, você tem que evidenciar. Hoje a gente tem, por exemplo, o LinkedIn, que é um canal muito legal também, para você evidenciar as entregas, né? Você evidenciar que você fez uma coisa muito importante. E aqui eu deixei o último tópico, que é a gente aprender a se vender, né? Por quê? Porque principalmente aqui dentro da área de tech, né, a gente é muito introspectivo, né? Eu, por exemplo, era muito introspectivo, né, na minha adolescência, na minha infância, né? E foi um grande desafio para mim entrar nesse mercado de tech ali, aquele cara é sempre aquele cara introspectivo, eu era bem introspectivo, e eu, pô, como é que eu vou conseguir me vender melhor, né? Como é que eu vou conseguir evidenciar melhor as minhas entregas, né? Que eu reduzi, por exemplo, de 6 para 3 segundos, pô, se eu tô com vergonha de mandar essa mensagem no canal da empresa, se eu tô com vergonha de mandar essa mensagem pro meu líder, ou postar no LinkedIn, por exemplo, como é que você faz isso, né? Como é que você melhora isso? É com a inteligência emocional, né? Que eu comentei ali no na primeira etapa. É com se expor ao desconforto, né? Também, né? Se a gente só fica ali na nossa zona de conforto, vou dar um exemplo, a gente é um dev, a gente recebe a tarefa e eu estou acostumado com aqueles prazos, eu fico ali dentro dos prazos, eu não me preocupo em me comunicar com a equipe, porque eu acho que tá bom, o dia 5 vai ter meu salário, então você não vai se expor ao que te desconforta, né? Quando a gente fala de uma pessoa introspectiva do modo que eu era, e ainda sou, né? Até aqui no canal é uma forma de eu praticar essa minha comunicação, é sobre se expor a esse desconforto realmente, né? Eu ir ali, eu dar a cara a tapa, eu falar, eu aqui, eu pauso várias vezes, revejo o que eu estou falando, se eu estou me comunicando bem, e eu sei que hoje talvez eu não tenha a melhor comunicação, mas amanhã eu vou fazer outro vídeo, eu vou me comunicar melhor, amanhã eu vou me comunicar, eu vou numa call com a equipe toda e vou apresentar um projeto, né? Ou, por exemplo, reduzir de 6 para 3, eu marco uma call para a galera, olha o que eu fiz aqui. O que que foi que eu atuei aqui que fez eu reduzir esse tempo, né? Eu tô ali me expondo naquela call, eu tô me comunicando melhor, né? Então, a comunicação está muito ligada a gente se vender bem, né? E a gente sabe que quando a gente está muito no operacional, só ali codando, né? Vou dar o exemplo do desenvolvedor de software, né? A gente está codando, está codando, está codando, e a gente não se preocupa muito com esse quesito da comunicação, né? Principalmente quando a gente é mais júnior, que a gente quer entrar, quer demonstrar ali.
a comunicação, quer pegar tempo de experiência, a gente não olha tanto para isso, mas acaba ficando um pouco enraizado quando a gente vai para um pleno, quando a gente vai para um sênior, né? Eu vejo muita gente chegar no cargo de sênior e ser bem introspectivo ainda, né? Por quê? Porque a gente não buscou tratar disso lá no começo, quando a gente era júnior, e agora que a gente está lá no sênior, a gente tem essa dificuldade, né? Então, todos os dias eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês cara, como que vocês conseguem se vender melhor, como que vocês conseguem evidenciar melhor o trabalho de vocês, para que vocês sejam melhor vistos, para que vocês consigam atingir a meta de vocês, né? A gente falou aqui no começo também sobre o propósito, né? E como ele vai mudando ao longo da nossa carreira, né? Então, pessoal, vou deixar uma última reflexão no fim do vídeo, que é qual que é a sua próxima meta, né? Qual que é a sua próxima meta de vida, a sua próxima meta profissional? Se você quiser trazer aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários também. Se você quiser deixar internamente, deixa interno, mas para que você reflita, para que você olhe todos esses pontos que eu trouxe aqui na no nosso vídeo e veja se faz sentido para você e qual etapa você está e qual etapa você acha que você precisa melhorar, né? Eu trouxe ali pontos negativos na questão da experiência, pontos negativos na questão da consistência, o que que você acha que você está errando e o que você quer melhorar, beleza? Então é isso, gente. Esse foi um vídeo mais com insights aqui sobre o meu tempo de experiência, sobre tudo que eu passei ao longo desses 7 anos dentro da minha empresa também, ao longo desses 9 trabalhando no mercado também, né, como um todo. E se eu fiz você aí se questionar sobre algum desses pontos aqui, deixa o like para ajudar aqui no engajamento do canal. Estou começando, né? Começando de baixo, nem sempre é fácil, né? Mas a gente vai fazendo todos os dias aí com constância, né? Tendo consistência. Beleza, gente? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E é isso. Um abraço.